Olá, pessoal, aqui fala o Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Ajudem o canal a crescer. Então, nós já estamos a abordar sobre o modelo keynesiano simples, onde abordamos na primeira aula sobre este modelo uma hipótese deste modelo com dois setores, que são as famílias e as empresas. É mais comum escutarem o nome de uma economia fechada sem o governo. E depois nós analisamos uma outra hipótese deste modelo com três setores, onde já envolvia as famílias, as empresas e o governo. É mais usual escutar uma economia fechada com o governo. Então, agora nós vamos analisar já a a última hipótese do modelo keynesiano simples. Aqui é uma economia com quatro setores. Aqui onde nós estamos a englobar as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Aqui é mais usual escutar como uma economia aberta. Como nós já viemos abordando sobre os diferentes pensamentos econômicos, nós temos os pensadores os clássicos e temos os keynesianos. Os clássicos, eles vinham abordar, eles diziam que não, numa economia não pode ter a intervenção do governo. Enquanto que os keynesianos não, eles dizem que o governo deve intervir nesta economia. Então, nós vamos aqui iniciar a oferta agregada, onde nós estamos a dizer que a oferta agregada, a sua sigla é OA, é igual a rendimento total. Depois, nós temos a demanda agregada, que pode ser abreviada por DA, que a demanda agregada ela é composta por consumo mais investimentos mais gastos mais exportação menos importação. Aqui é a parte onde nós estamos a englobar, é a parte que faz a parte do resto do mundo. Então, nós temos uma condição, a condição de equilíbrio, onde a oferta agregada tem que ser igual à demanda agregada. Vamos entender bem qual é que é essa ideia da oferta agregada e da demanda agregada. Quando estamos a falar da oferta agregada, é o total de bens e serviços que são produzidos naquela economia. Então, o total que essas empresas vão produzir numa certa economia, nós temos uma oferta agregada. Na demanda agregada, como nós já conseguimos observar aqui que a demanda agregada ela é composta pelo consumo, investimento, gasto, governo, exportação menos importação. Aqui, estes agentes vão criar a demanda, eles vão ter a necessidade, eles vão estar a procurar de consumir esses bens. Então, as empresas que fazem parte da oferta agregada vão produzir esses bens consoante a demanda que estão a procurar. Chegamos num ponto de equilíbrio, onde a oferta agregada ela se cruza com a demanda agregada. É um nível de preços de equilíbrio. É o ponto onde nós temos aqui o nosso rendimento total em equilíbrio. Vamos tentar entender como nós sempre vamos estar aqui neste ponto. Este ponto é o ponto onde mais nos interessa, onde a oferta agregada é igual à demanda agregada, é o ponto de equilíbrio. Ali vamos imaginar o seguinte. Imagina que as empresas estão a produzir mais que aquilo que o mercado está a precisar. Esta empresa, logo, é óbvio, há de começar a ter prejuízos com aquela produção a mais. Se ninguém está a comprar, não está a ter os prejuízos, vai efetuar as demissões. Quando efetua as demissões, reduz
reduz a produção. Quando reduz a produção, há de voltar para um nível que as pessoas estão à procura. Então, e vamos imaginar na demanda agregada. As famílias, os agentes que fazem parte da demanda agregada estão a ter muito dinheiro e estão a consumir mais que aquilo que as empresas são capazes de produzir. O que vai acontecer? As empresas vão aumentar os preços. Quando as empresas aumentam o preço, as famílias vão reduzir as quantidades, logo voltam para o ponto de equilíbrio. Então, sempre o mercado em si vão ter políticas que vão sempre influenciar para que sempre estejamos neste ponto de equilíbrio. Então, agora nós vamos tentar já analisar um pouco mais a fundo quais são esses elementos que compõem a demanda agregada. Então, nós temos aqui o consumo. O consumo é igual ao consumo autônomo. Este consumo autônomo é um consumo que não depende de nós, não depende da nossa renda. Este consumo autônomo, nós precisamos de consumir alguma coisa para poder viver. Se nós não consumimos nada, não vamos viver. Então, este consumo pode ocorrer através de ajuda de familiares, através de ajuda do governo. Então, sempre este consumo lá vai existir. Mas o Czinho vezes a renda disponível. YD é renda disponível vezes o Czinho. Onde o Czinho é a propensão marginal a consumir. Esta propensão marginal a consumir vai incidir diretamente no nosso rendimento disponível. Então, consoante o nosso rendimento disponível, nós vamos estar a consumir. Nós vamos querer até aumentar o nosso consumo. Que esta propensão marginal a consumir, ela está entre 1 a 0. Ela está neste intervalo. E a renda disponível, YD, renda disponível é igual a renda total menos impostos mais subsídios. O que é que acontece? Temos a renda total, sim, mas devemos tirar lá o imposto. Quando nós tiramos o imposto, depois vamos adicionar as transferências, TR. TR é transferências que são efetuadas com o governo, que essas transferências podem ser através de subsídios, podem ser através de bolsas de estudo e muito mais. Esses são alguns exemplos de transferências que o governo pode efetuar. Então, aqui vamos explicar que o T representa imposto, o TR representa transferências. E aqui vamos tentar analisar a função de imposto, como o governo faz a arrecadação do imposto. Então, o imposto é igual ao imposto autônomo. Este imposto autônomo não depende da nossa renda. Nós podemos ver que é aquele imposto que basta nós consumirmos alguma coisa, nós estamos lá a pagar o imposto. Por exemplo, o IVA, um dos exemplos. Porque existe um certo consumo autônomo. Este consumo autônomo, nós somos obrigados a consumir alguma coisa. E quando estamos a consumir essa coisa, nós efetuamos um pagamento. E quando efetuamos esse pagamento, nós pagamos um certo imposto autônomo, que não vai depender da nossa renda. Mas o Tzinho vezes a renda total. Agora, o Tzinho aqui é alíquota fiscal ou alíquota de imposto. Esta alíquota vai incidir sobre o nosso rendimento total. Então, aí já depende do nosso... Nós temos um imposto que depende da nossa renda. Então, essa alíquota vai incidir sobre o nosso rendimento. São aqueles impostos diretos. Enquanto que
enquanto que os impostos autônomos são impostos indiretos, e também temos aqueles impostos que incidem diretamente a nossa renda, que são os impostos diretos. E depois nós aqui estamos a dizer que os investimentos aqui também são investimentos autônomos. Depois nós temos os gastos do governo. Os gastos do governo são autônomos. Esses gastos do governo sempre lá vão existir. O gráfico nós já percebemos qual é a ideia do gráfico. Nós temos aqui o setor externo. O setor externo ele é composto pelas exportação e pela importação. Então, onde as exportações, elas são exportações autônomas. Por que isso? Porque essas exportações não dependem de nós, dependem do rendimento dos países externos, dependem do resto do mundo. É por isso que essas exportações são autônomas. Então, nós não temos como controlar isto. Depois, temos aqui as importações. As importações, nós temos as importações autônomas. Essas importações autônomas são importações que nós efetuamos de certos bens que nós precisamos de consumir quando essa economia não chega. Aqui é onde esses agentes, as empresas devem efetuar uma importação, devem comprar alguns produtos para poderem produzir e para poderem fornecer, e onde nós vamos poder adquirir. Então, sempre nós temos uma importação autônoma. Mas, Mzinho vezes rendimento total. Aqui também nós temos uma importação que depende do nosso rendimento. Nós estamos a ganhar mais, nós temos a tendência de querer importar mais. Então, há uma importação que depende do nosso rendimento, vai incidir diretamente no nosso rendimento. O MBzinho é propensão marginal a importar. Depois, nós temos as importações autônomas. Ok, está tudo ok. Então, agora nós já entendemos um pouco sobre essas variáveis. Agora nós vamos tentar achar o nosso ponto de equilíbrio. Onde nós estamos a dizer o seguinte, deixa usar aqui um outro marcador, onde nós estamos a dizer o seguinte, nós aqui estamos a dizer a condição de equilíbrio onde a oferta agregada tem que ser igual à demanda agregada. Onde a oferta agregada, nós já temos, o Y é o rendimento total, está aqui. A demanda agregada, ela é consumo mais investimento, mais gastos, mais exportação, menos importação. Ok. Em seguida, nós vamos dizer assim, o seguinte. Renda total é igual ao consumo. A função de consumo nós já conseguimos observar aqui que o consumo é igual ao consumo autônomo mais o Czinho vezes o rendimento disponível. Os investimentos, nós já vimos que os investimentos são investimentos autônomos. Os gastos do governo, nós já vimos que os gastos do governo são autônomos. Mas exportação, já vimos que as exportações são autônomas. Menos, abrimos parênteses, colocamos importações autônomas, mais Mzinho vezes rendimento total. Agora, vamos dar a continuidade. Rendimento total é igual ao consumo autônomo mais o Czinho vezes rendimento disponível. Nós já vimos que ela é composta. O rendimento disponível já vimos que é a renda total
menos imposto mais transferências. Essas transferências são transferências autônomas. Ok. Agora, dando a continuidade, ficamos com mais investimentos autônomos, mais gastos autônomos, mais exportações autônomas, menos importações autônomas, menos Mzinho vezes Y. Agora, dando a continuidade, ficamos aqui com renda total igual ao consumo autônomo, mais o Czinho Y. Deixa-me escrever bem aqui. Czinho Y menos o Czinho, onde aqui colocamos os impostos, mais Czinho vezes as transferências autônomas, mais investimento autônomo, mais os gastos autônomos, mais as exportações autônomas, menos importações autônomas, menos Mzinho vezes Y. Agora, vamos dar a continuidade, ficamos com Y igual ao consumo autônomo, mais o Czinho vezes a renda, menos Czinho vezes o imposto. Nós já vimos que a fórmula do imposto é este. Nós temos os impostos autônomos mais Tzinho vezes a renda total. Agora podemos ficar já com mais Czinho vezes transferências autônomas vezes transferências autônomas, ok? Para poder escrever vezes transferências autônomas, estas, mais investimentos autônomos, mais os gastos autônomos, mais exportações autônomas, menos importações autônomas, menos Mzinho vezes Y. Nós já temos aqui, acho que podemos ainda aproveitar aqui mais um pouco. Logo, ficamos com Y igual ao consumo autônomo mais o Czinho vezes Y menos o Czinho dos impostos autônomos menos o Czinho vezes o Tzinho vezes Y mais Czinho vezes transferências autônomas mais investimentos autônomos mais gastos autônomos mais exportações autônomas menos importações autônomas menos Mzinho vezes Y. Então, acho que posso dar a continuidade aqui em cima. Poderia dar a continuidade aí do lado. Estou a ver que podemos ensardinhar muito a resolução. Então, esta parte podemos dizer então o seguinte. Vem para aqui. Vem para aqui. Assim. Até deixa achar aqui mais um pouco aqui. Ok. Então, nós já temos isto. Está aqui, consumo, Czinho, imposto autônomo. Podemos isolar. Aqui podemos já começar a isolar os Y entre si para podermos ter uma melhor organização. Então, vamos ficar com Y, este Y. Aqui, este podemos
riscar, podemos ficar, quando passa para o outro lado, fica menos Czinho vezes Y, este, ok? O outro, aqui, riscamos este, ok? É menos, quando passa para o outro lado, ele passa mais, ok? Mais o Czinho vezes o Tzinho vezes. Deixa eu escrever bem. Ok? Passa para o outro lado, ele fica mais Czinho vezes o Tzinho vezes Y. Este, ok? Então, e depois nós podemos já cortar este aqui. Quando passa para o outro lado, ele fica mais mzinho Y igual, ok? Onde vamos colocar aqui o consumo autônomo, este, ok? Menos o Czinho, menos, estou a subir muito para cima, ok? O consumo autônomo, menos o Czinho, vezes os impostos autônomos, ok? Mais Czinho, vezes transferências autônomas, estas, mais investimento autônomo, mais os gastos autônomos, mais exportações autônomas, menos importações autônomas. Então, nós ali já conseguimos escrever a nossa fórmula. Estou a subir, mas é para entender-se. Ok. Aqui, como temos os y, podemos fatorizar isto. Ficamos com 1 aqui, menos Czinho, mais Czinho T, mais Mzinho, fechamos Y. Ok. Podemos dar a continuidade já. Podemos iniciar a organizar isso. Podemos ficar com o consumo, ok? Depois podemos pôr mais investimento. Este, mais investimento, mais os gastos autônomos, ok? Mais exportações autônomas, ok? Menos importações autônomas. Depois ficamos com menos Czinho vezes impostos autônomos, mais Czinho vezes transferências autônomas. Ok? Consumo, investimento, gasto do governo, exportações, importações, este aqui e este aqui. Ok? É só questão para organizarmos melhor. Logo, podemos mandar essa parte que está a multiplicar a dividir. Ficamos com y igual. Podemos colocar aqui o Czinho. O consumo autônomo, mais investimento autônomo, mais os gastos autônomos, mais exportações autônomas, menos importações autônomas, menos o Czinho vezes impostos autônomos, mais o Czinho vezes transferências autônomas. Tudo isso te divide por 1 menos Czinho mais Czinho vezes o Tzinho mais Mzinho.
Ainda podemos organizar isto, podemos ficar com y é igual a 1 e divide por 1 menos czinho mais o czinho vezes o tzinho mais mzinho. Isso tudo que multiplica pelo consumo autônomo mais investimento autônomo mais gasto autônomo mais exportações autônomas menos importações autônomas menos czinho vezes o imposto autônomo mais czinho vezes transferência autônoma. Então, já podemos concluir que essa é a nossa fórmula de equilíbrio final. É esta para uma economia aberta. Então, nós podemos denominar esta parte aqui o multiplicador das despesas. Aqui nós podemos denominar a soma das despesas. Então, nós já analisamos as fórmulas de cada hipótese do modelo keynesiano simples. Agora, nós vamos entrar já para um aspecto prático. Nós vamos ver as aulas práticas de cada hipótese, assim para podermos entender melhor. Então, até a próxima aula.